que Deus está fazendo é muito forte. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: o Deus verdadeiro, o nosso Deus, Ele responde por fogo. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Reis, capítulo 18. Primeira Reis, capítulo 18. Quem achou, diga amém. 1 Reis, capítulo 18. Diz assim: então enviou Acabe, o rei, mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no monte Carmelo. Então Elias, o profeta, se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Queridos, aqui o profeta estava confrontando o povo e perguntando: escuta, até quando vocês vão ficar oscilando entre dois pensamentos? Diga bem alto: eu preciso ter uma mentalidade, um pensamento só. E esse pensamento precisa ser que o nosso Deus é o único Deus, e o meu Deus, o nosso Deus, responde por fogo. Você entende que nós não podemos ficar oscilando, queridos? Sabe, uma hora nós cremos, outra hora nós não cremos. Uma hora eu estou pegando fogo, outra hora eu estou mais gelado do que um iceberg. É óbvio que o diabo sempre vai tentar, queridos. O diabo sempre vai tentar esfriar a nossa fé. Pastor Marcelo Jamal esteve aqui, ele que é um profeta de Deus, há 2 semanas já, né? Foi na outra quinta que ele esteve aqui. Foi isso, né? E ele falou isso, que sabe quando o diabo, ele toca lá no seu carro, quando você acaba, sei lá, batendo o carro. O diabo, com todo respeito, né? O diabo, ele está pouco se lixando para o nosso carro. Porque o reino espiritual é o reino espiritual. Não tem nada lá de lata, de pisca-pisca, de volante, de airbag lá, não. Então o reino espiritual, ele se move em função das coisas espirituais. Então o que o diabo, ele, sabe, com o carro ele quer abalar nossa fé. Porque uma vez que eu me esfrio na fé, o que acontece? Eu me afasto de Deus. Quando eu me afasto de Deus, eu deixo de ser a pessoa que Deus quer que eu seja. Quando eu deixo de ser a pessoa que Deus quer que eu seja, eu deixo de agir como eu gostaria de agir e como Deus quer que eu venha agir. Ou seja, eu já não vou ser mais o mesmo marido, eu já não vou ser mais o mesmo obreiro de Deus. Quando o diabo consegue tocar, queridos, na nossa fé, ele sabe que a nossa fé é a única coisa que nos pode fazer vencer o mundo, queridos. Quando a Bíblia diz que a nossa fé é a única coisa que nos pode fazer vencer o mundo, está falando o quê? Está falando de tudo. De todo e qualquer tipo de luta ou desafio que eu possa ter no meu casamento, nas minhas finanças, com os meus filhos, nos meus relacionamentos. Você está me ouvindo, igreja? O diabo sabe que quando ele acessa e consegue tocar na nossa fé, talvez toda a nossa vida venha a ser abalada. Você está me ouvindo? Fica comigo e diga amém. Vamos lá então. Aqui o profeta está dizendo: até quando vocês vão ficar, sabe, jogando entre um e outro pensamento? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Quando o profeta está dizendo seguiu, queridos, isso aqui é uma palavra de alinhamento, é uma palavra profética. Ele está dizendo: se Deus é Senhor para vocês, então sigam-o, obedeçam-no. Queridos, obedecer a Deus não é pesado, queridos, só é pesado para a nossa carne. Agora, quando a gente está se permitindo sermos cheios de Deus, está me ouvindo? Quando nós nos permitimos isso, andar com Deus, nos envolvemos com Deus, nos envolvemos com a igreja, com as coisas do reino, isso é maravilhoso. O nosso coração bate por isso. É ou não é verdade, igreja? Quando a gente está cheio de Deus,
Quando um marido está cheio de Deus, ele quer tratar a esposa da melhor forma possível. Quando uma pessoa está cheia de Deus, ela quer trabalhar, ela quer dar o melhor dela, ela quer ser o melhor lá dentro. Quando estamos cheios de Deus, nós queremos mostrar os melhores resultados que nós podemos mostrar em qualquer área, em qualquer segmento da nossa vida. Agora, quando o diabo acessa o nosso coração, queridos, e abala a nossa fé, sabe, já nós não temos mais a motivação para ser o melhor pai, não temos a motivação para lutarmos, para sermos talvez o melhor morador daquele bairro, daquela rua, daquele edifício, sabe, a gente, deixa assim então. Então aqui o profeta está perguntando, escuta, até quando vocês vão ficar de um pensamento no outro? Até quando? E essa palavra, que essa pergunta, esse questionamento é Deus falando conosco, amado. Não, pastor, Deus não é assim. Bom, então aqui nós estamos vendo Deus. Daí a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê Jesus se doendo, sofrendo em ver, ou ao ver a incredulidade dos discípulos. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Cada uma das vezes que os discípulos se mostravam sem fé, Jesus os repreendia. Você está me ouvindo? Fica comigo e diga amém. Por que Jesus repreendia? Porque Jesus sabia e estava ensinando aos seus discípulos que para nós vencermos o mundo, nós precisamos andar em fé. Diga, Deus, não me deixa duvidar. Em nenhuma situação da minha vida, não me deixe duvidar. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor. Querido, será que nós vamos ser contados entre quem? Entre os que estão na presença de Deus ou os que abandonaram a presença de Deus? Será que estamos sendo contados entre os que pertencem ao exército, ou talvez junto aos que abandonaram o exército de Deus? Será que nós estamos sendo contados entre os valentes de Deus ou entre os covardes? Entre quais nós estamos sendo contados, queridos? Entre aqueles que estão lutando para agradar a Deus, ou aqueles que estão vivendo a vida de qualquer jeito? Ora quando se lembra, ou quando está passando necessidade. Pega a Bíblia e lê quando sente algum medo, alguma aflição. Não, vou pegar uma palavra para trazer uma paz aqui no meu coração. Ou será que Deus está podendo ver? Eu creio que está podendo ver, amém, igreja? Nós somos esse exército. Diga, Deus, eu faço parte desse exército, desse corpo que está caminhando contigo. Diga, Deus, eu quero caminhar cada dia mais contigo, mais na tua presença. Só fiquei eu dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Ou seja, só para você entender o que está acontecendo aqui, amados, estava essa luta, essa batalha, porque o povo uma hora seguia Deus, outra hora se inclinava a Baal. Uma hora corria para Deus, outra hora se bandeava para o lado de Baal. E aqui, Elias, trazendo uma palavra de alinhamento, estava por acabar com essa história. Ou a gente segue a Deus, ou a gente segue a Deus. Ou nós seguimos a Deus, ou nós seguimos a Deus. Porque eu vou mostrar para vocês agora que só existe um Deus. Só um Deus verdadeiro. E o Deus verdadeiro responde por fogo. Queridos, era um só profeta do Senhor e 450 profetas de Baal. E ele diz o seguinte: nos deem agora aqui 2 novilhos. Vocês, profetas de Baal, escolham, pois, primeiro um novilho para vocês. Dividam-no em pedaços e ponham sobre a lenha, porém não acendam o fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e também não acenderei o fogo.
Então, vocês, profetas de Baal, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, o nome do meu Deus. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos. Vocês trouxeram os 2 novilhos. Ele disse: vocês vão escolher primeiro e escolhem o que vocês quiserem. O que vocês quiserem, o que vocês quiserem. Queridos, aqui Elias, desculpa que eu vou falar, que ele se despiu de toda e qualquer sombra de dúvida sobre o que estava por acontecer. Ele simplesmente abriu mão de todo e qualquer tipo de fator que viesse a favorecer a ele, e disse: vocês são 450, eu sou um. Vamos trazer 2 novilhos, vocês escolhem o que vocês quiserem, vocês façam tudo primeiro, e aí vocês invoquem o nome do Deus de vocês, e eu vou invocar o meu. O Deus que responder por fogo, esse é o Deus verdadeiro, esse é que é Deus. Versículo 26, tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ou seja, os profetas de Baal já estavam ali, mancando, cansados de tanto caminhar na volta, de tanto ficar clamando para o Deus deles. Deus deles. Ao meio-dia, Elias zombava deles. Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque Ele é Deus. Pode ser que ele esteja meditando ou atendendo às necessidades, ou de viagem, ou talvez esteja dormindo e despertará. E eles clamavam então em altas vozes, escuta só, queridos, e se retalhavam com facas e lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Queridos, aqui nós precisamos abrir um parênteses e olhar para nós mesmos agora. É certo que nenhum de nós aqui invoca a Baal, amém, igreja? Mas será que às vezes nós não estamos também buscando uma resposta que nós precisamos no lugar errado? Às vezes nós colocamos e esperamos uma resposta e olhamos, eu preciso ser promovido, então fica olhando para o patrão. Você tem que continuar olhando para Deus. Eu preciso de ser promovido, mas daí fica olhando para o colega ou para a colega. Talvez eu esteja falando com alguém aqui agora, hein? Fica olhando para o colega ou para a colega que está tentando lhe sabotar. Você deveria continuar olhando para Deus, porque a sua promoção vai vir de Deus, não do colega, não da colega, tampouco do patrão. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Os adoradores de Baal achavam que os deuses moravam no alto dos montes. Queridos, o nosso Deus não mora no alto dos montes, Ele mora em qualquer lugar, em todos os lugares ao mesmo tempo, porque Ele é Deus, e não foi só uma questão de morar, Ele é dono, porque Ele criou todas as coisas, amém, igreja? Eu lhe pergunto, será que a nossa alegria ou a nossa tristeza estão fundamentadas onde? Porque se elas estiverem fundamentadas em Deus, primeiro, nós nunca ficaremos tristes. Segundo, estaremos sempre felizes. Não, pastor, isso aí daí já é fanatismo. Então Tiago era fanático, porque na epístola de Tiago diz: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Você está entendendo que fé e razão não andam juntas? Porque por uma razão lógica, se eu estou passando por uma luta, logo eu vou ficar meio cabisbaixo. Mas a Bíblia diz que é para eu nesse momento ter por motivo de toda alegria o passar por essas provas. Diga: Senhor meu Deus, me permita
caminhar desse jeito, mesmo que me vejam como louco. Eu quero ter por motivo de toda alegria o passar por várias provações, porque eu sei que sempre que eu for provado, a tua palavra me garante que na provação o Senhor envia também a provisão. E quando eu for tentado, jamais serei tentado além das minhas forças. É isso que a Bíblia diz, queridos. É isso que a Bíblia declara. E a palavra de Deus é a verdade. Por isso que Elias tinha tanta certeza. Por isso que Elias podia... Gente, se Elias não estivesse respaldado de unção, de autoridade, esses 450 profetas de Baal, eles teriam se lançado contra ele, teriam matado ele. Mas ele estava tão guardado por Deus, que ele estava caçoando de 450. Olha, gritem mais alto, pode ser que por ele ser Deus, né? Que ele esteja ocupado, atendendo a alguma necessidade, ou há necessidades. Talvez ele esteja meditando, ou talvez até mesmo dormindo. Gritem mais alto, talvez ele acorde. E olha, gente, que se humanamente 450 profetas de Baal não conseguiram fazer, humanamente falando, como é que um ia conseguir? É porque a coisa não era humana. É o que eu tenho dito aqui. Aquela frase incoerente, por interpretação de texto, mas coerente com a palavra, onde eu falo que nem tudo é espiritual, mas na verdade tudo é espiritual. Amém, igreja? Amém, igreja? Nem tudo é espiritual, mas tudo é espiritual. Então Elias, versículo 30, disse ao povo: chegai-vos a mim. Olha só, ele chama a responsabilidade para ele. Eu gosto muito dessa parte. Ela faz alusão àquilo que Pedro e João fizeram na Porta Formosa, quando tinha lá o coxo. E eles disseram para aquele coxo: olhai para nós, olha para nós. Ou seja, eles chamaram a responsabilidade para eles e disseram: olha, nem prata nem ouro nós temos, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Aqui Elias chama todo o povo e diz: venham para perto de mim, eu tenho de Deus para oferecer. Querido, será que nós hoje temos essa postura? Quero dizer, provavelmente não tenhamos, mas nós devemos ter, podemos ter. E nessa noite nós vamos sair daqui com essa postura em nome de Jesus. Quando tiver alguém com necessidade no seu trabalho, você vai dizer: vem cá que eu vou orar por você. Ah, não vai chamar o pastor? Não, meu pastor é uma bênção, mas eu também sou. Porque eu sirvo o mesmo Deus, e Ele tem nos ensinado assim. Sabe, queridos, vocês estão entendendo isso, sim ou não? Diga: meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor também quer se mover através de mim. Então quando alguém lá no seu trabalho: olha, pai, eu estou passando uma dificuldade no meu trabalho, no meu casamento. Vem cá, vamos orar. Vamos orar. E Deus vai intervir, Deus vai resolver. Queridos, a igreja vai avançar numa velocidade que nós não vimos ainda. Quem pode dizer amém? Diga: Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Então ele diz: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias então restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez ali um canal em redor do altar, uma vala em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros. Os cântaros tinham algumas oscilações nas medidas, gente. Só depois de muito tempo que as medidas foram padronizadas. Hoje, se pegar 1 metro, ele precisa ter a mesma medida aqui no Brasil do que no Japão, do que na Nova Zelândia, enfim, em qualquer lugar. 1 metro é 1 metro. Antes não era. Então, por exemplo, já expliquei aqui, um côvado
ele dava mais ou menos entre 43 até 47 centímetros. Por quê? Porque a medida de um côvado, ela era feita, desculpa a expressão, ela era medida da ponta do cotovelo até a ponta desse dedo maior. Então tem gente que tem um braço um pouco mais longo, tem gente que tem os dedos mais longos, às vezes a palma da mão mais longa, às vezes tem tudo isso, então fica maior. A pessoa mais alta, então a pessoa menorzinha bota ali, dá uma medida, a outra vai dar outra maior. Então aqui a mesma coisa acontecia nos cântaros, porque eles eram feitos de forma muito artesanal. Não eram processos industriais onde você consegue fazer hoje medidas exatas. Você vai lá sabe, na menor medida, e ali você faz algo extremamente perfeito. Então os cântaros, vamos pegar a menor medida, ou uma das menores mais comuns, tá? 12,8 litros. Nós vamos baixar para 12. Não precisa ser nem 12,8. 12 litros cada cântaro. Peguem 4 cântaros. Quanto que dá isso? 24, 48. 48 litros na primeira vez. E despejem isso tudo sobre a carne do novilho, sobre a lenha, sobre o altar. Amém, igreja? Então despejaram lá aproximadamente 50 litros. Queridos, quem é que acende um fogo? Eu não vou dizer com 50 litros. Eu vou dizer, pega uma lenha agora. Você chegar em casa, faz o teste. Vai lá na churrasqueira, vai lá no quintal da casa, no pátio. Pega uma lenhazinha, bota lá, pode botar bastante, vamos dizer assim, elementos de fácil combustão. Coloca lá e despeja um copinho d'água. Só um copo. Não vai acender. Não, pastor, talvez com um copo assim, bem olhando assim, onde... Então bota 1 litro. Porque nós estamos falando de 50. E se eu disser para você que eu não estou falando tudo ainda? Porque eles despejaram 50 litros ou 48. Derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda, fazei a segunda vez, 100 litros. Ou seja, mais 50, ou 48. E isso que os cântaros poderiam ser maiores. Daí não seria 12,8, seria 15, 16, 20. Uma bombona cheia. 4 seriam 80, se fosse nos 20 litros. Você está me acompanhando? Diga amém. Nós vamos ficar embaixo. Nós vamos dizer 48 e vão arredondar em 50 só para o cálculo ser mais rápido de fazer. Vamos lá. Fazei-o a segunda vez. E o fizeram. Disse mais, fazei-o a terceira vez. Aproximadamente 150 litros. De maneira que a água, escuta aqui, meu irmão. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ela encheu também de água a vala. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: 150 litros de água ali, amados. Era literalmente acender uma fogueira de lenha ensopada, com a carne ensopada do novilho, dentro de uma caixa d'água, ou de um pequeno tanque, porque aquilo estava cheio d'água, encharcado. Diga, encharcado. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: o Senhor, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, ou de Jacó, né? Fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor. Opa. E que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Diga, Elias estava sendo guiado pelo Espírito de Deus. Ou seja, cada uma das vezes, porque você vai passar toda hora por vários desafios. Isso era um desafio. Nós precisamos correr para os pés de Jesus para ouvirmos a voz do Espírito Santo.
Só que será que nós estamos preparados para às vezes fazermos coisas tão loucas como essa? Porque humanamente falando, o que Elias deveria ter feito? Preparado bem direitinho aquele altar, pego pedras bem secas, pegar uma lenha bem seca, vamos facilitar para Deus. Gente, Deus não precisa de facilidades. O problema é que às vezes a gente fica ali, ai, mas meu Deus, como é que vai ser agora? Como é que Deus vai fazer isso agora, queridos? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, ó, Deus não depende nem das suas qualidades, nem das suas habilidades, nem tampouco da sua falta de qualificação ou das suas limitações. Deus só depende para se mover da sua fé. Deus só depende da nossa fé, queridos. Levante a sua mão e diga, Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor não depende nem das minhas qualidades, nem tampouco da minha falta de qualificação. O Senhor não depende das minhas habilidades, nem das minhas limitações, porque o Senhor é Deus. O Senhor só espera que eu tenha fé. Ele só depende que tenhamos fé. O diabo não quer que você queime na presença de Deus, meu irmão. O diabo não quer que você responda a esta pregação de uma forma incendiada. O diabo quer que você diga, ah, mas será? Ah, mas será? Tem coisas que nós precisamos fazer. Eu sei, aqui Elias está fazendo. Não veio nenhum anjo para montar o altar para ele. Não veio nenhum anjo para cortar, né, o novilho em pedaços. Tem coisas que nós vamos fazer, amados. Mas quando nós fazemos a nossa parte, confiando de que Deus sempre fará a parte dele, Ele faz. Ele faz. Aleluia. Chore, anda lá, braçure, anda lá, baçoia, Pai. Faz isso nas nossas vidas, Senhor. Chore, anda lá, braçure, anda lá, baia. Ah, amado, desculpa eu ser repetitivo, mas o problema está nisso, exatamente isso, exatamente isso. Por isso que Deus me permitiu, e me inclinou, e me ensinou, e me estimulou, e me encorajou, e me cutucou para escrever esse primeiro livro, quando escrevi sobre fé, amados. Fé, fé, fé. Porque Elias podia ter toda a presença de Deus que ele sempre teve, gente, se ele não tivesse fé no mover da presença. Marcos capítulo 6, sendo repetitivo. Jesus, o príncipe da paz, o Messias, o ungido, o enviado dos céus, para libertar a todos os povos, para trazer salvação a todo aquele que invocasse o nome dele. Você está me ouvindo? Diga amém. Este não pôde fazer ali nenhum milagre. Marcos 6, 5 e 6. Não pôde fazer ali nenhum milagre. Gente, olha que loucura. Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre. Sabe o que isso significa? Agora eu falo para nós obreiros. Se nós obreiros não tivermos o capricho de virmos para o culto com expectativa dos milagres, Deus pode não fazer nada. Porque se Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, por causa da incredulidade deles, diz a palavra, se não curar alguns poucos enfermos impondo-lhes as mãos. Então eu quero falar com o ministério de intercessão, gente. Eu quero falar com os obreiros dessa igreja. E quando eu falo obreiros, eu falo todos, desde aqueles que estão lá na frente agora trabalhando, queridos. Quando eu cheguei e vi os irmãos, sabe, estava chovendo na hora que a gente chegou, de capinha de chuva. Eu disse, amados, eu fui ali, comentei eles, eu disse, queridos, muito obrigado por esse trabalho tão importante que vocês estão fazendo aqui na rua. Tomando chuva ali, queridos. Tomando chuva ali, para nos receber, queridos. Para ficarem ali cuidando dos nossos carros. E eles são tão membros quanto nós aqui.
Eu disse: muito obrigado, queridos, por esse trabalho tão importante que vocês estão fazendo aqui. Aí eu falo desde eles que estão lá, até eu que estou aqui, o Tiago, todos nós que estamos aqui, gente, nós precisamos nos mover. E sempre, não só na hora do culto, sempre guardarmos mas pensa numa santa expectativa de que alguém pode entrar por aquela porta de uma cadeira de rodas e sair carregando a própria cadeira. Aleluia! Porque este é o nosso Deus. Por isso o diabo tenta nos distrair, queridos. Por isso que ele tenta nos afastar. Não, hoje eu não vou no culto, eu estou meio cansado, estou meio chateado com isso, com aquilo. Todo esse tipo de pensamento não é um pensamento que vem do trono do Pai. Os pensamentos do trono do Pai nos aproximam para o coração do Pai. Todos os pensamentos que vêm dos céus nos aproximam dos céus. Você está me ouvindo? Diga amém. Agora eu quero falar para você, quem aqui dentro é o único da sua família que é convertido? Levante a sua mão. Uau, levante a mão bem alto. Olha só quanta gente. Olha lá. Não, eu vou. Ô Natan, baixa a tua mão aí, cara. Eu perguntei: quem na sua casa é o único convertido, Natan? Ô Miriam, tu vai se converter hoje? Minha irmã, né, cara? Não, depois tu pega ele, tá? Te amo, Mi. Brincadeira. Dormindo aí, mano. Quem aqui é o único convertido da família? Olha só. Aqui, ó. Quem aqui, ó? Brincadeiras à parte agora, né? Valeu, Nato, por descontrair o momento. Te amo, cara. Quem aqui é o único convertido? Vamos por partes. Dentro da sua casa que você vive hoje. Levante sua mão. Olha quanta gente. Agora talvez na sua casa até tenha, mas dentro da sua família, porque talvez a sua esposa é, mas na sua família, paterna, materna, ninguém é. Levanta a mão, quero ver. Levanta, fica a mão levantada. Os que levantaram a mão antes, levante junto agora. Meu Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Fica a mão levantada um pouquinho, por gentileza. Vocês podem até se sentir sozinhos, mas vocês não estão. Primeiro, vocês têm uma igreja que ama vocês, que ora por vocês. Pode baixar a mão que eu sei que cansa. Agora, Elias estava sozinho, de verdade. Escuta, não é que Elias não disse assim, ó, nenhum dos filhos de Israel ficou, nenhum dos que creem em Deus ficou. Queridos, nenhum dos profetas do Senhor ficou com ele. Você está ouvindo isso, gente? Vocês estão ouvindo? Nenhum dos profetas. Ele ficou sozinho, mas sozinho mesmo. Isso aqui está sozinho. Só que eu pergunto para vocês, Deus deixou ele só? Pergunto mais uma vez, Deus deixou ele só? Deus não só estava com ele, como envergonhou 450 profetas de Baal que estavam contra ele. Você não está sozinho. Aplauda mais forte a Jesus. Você não está sozinho. Quem pegou essa palavra, diga amém. Diga, eu não estou sozinho. Fique hoje sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Abel não sabia, cadê ela? Foi arrebatada.
Está lá embaixo do Ministério Infantil. Ela não sabia que eu ia pregar sobre isso. E ela pegou um texto que falava que os milagres, eles aconteciam para que as pessoas se voltassem para Deus. E esse texto do Novo Testamento casa exatamente com esse do Antigo Testamento do profeta Elias. Preste atenção. És Deus e a ti fizeste retroceder o coração deles. Versículo 38. Então caiu fogo do Senhor. Diga, caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Aleluia. O que? Vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e declarou e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Meu Deus, Elias estava cheio de Deus. Cheio de Deus. Diga: Senhor, eu vou sair daqui hoje cheio da tua presença. Não, diga com mais vontade. Diga: Senhor. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos ficar de pé e declare: Senhor Deus, eu vou sair daqui hoje cheio da tua presença. Diga: cheio da tua presença. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Deus vai envergonhar os teus inimigos. Se lembrando, né? Sabendo que os nossos inimigos não são carnais, mas sim os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso e todas as forças espirituais da maldade. Diga: o meu Deus vai envergonhar o diabo. Diga: o meu Deus vai envergonhar o diabo. Diga: eu vou viver um milagre na minha vida. Aleluia. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, você entende que quando nós acessamos esse nível de fé, olha aqui, meu irmão, ei, pelo amor de Deus, me escute. Às vezes nós damos uma alegria para o diabo. Sabe como? Se levanta um contra nós, um só, e a gente cai em depressão. Estão me perseguindo no meu trabalho. É mesmo? Quantos? Não, tem uma mulher lá. O que ela disse? Eu nem sei direito. É mesmo? Como é que você está? Eu estou acabado. Eu acho que eu não vou mais à igreja, porque Deus não está me respondendo. Você entende que essa postura, essa posição de moloides, ela desonra, não é que ela desagrada, ela desonra a Deus, amados. Como é que desonra? Porque eu venho aqui no culto e eu digo: Deus, eu sei que tu estás comigo. Aí eu saio por aquela porta. Sim, né, pastor? Eu tenho que voltar para minha casa com dificuldades. Eu também tenho. Eu tenho que voltar para as minhas dívidas. Eu também tenho. Todos nós compramos alguma coisa, às vezes parcelado, que seja bem regrado, mas vira uma dívida que a gente tem que honrar. E Deus vai nos abençoar, amém, igreja? Amém, amados? Então para que temer? Queridos, nós desonramos a Deus com a nossa desconfiança. Não eram duas pessoas contra Elias, eram 450. 450 profetas de Baal. Pelo amor de Deus, gente. E agora a gente vai ficar todo doído, porque isso, porque aquilo, aquele outro. Meu irmão, que cada um de nós diga: Deus, tira da minha vida esse espírito de dodói. Sabe, é um espírito que nós conhecemos no Ministério de Libertação como espírito de autocomiseração. Sabe, ai,
coitadinho de mim, ai meu Deus, estão me perseguindo. Meu irmão, se estão te perseguindo, você quer ver o que a Bíblia fala acerca disso? Você quer ver como é que Deus espera? Abra sua Bíblia então no Sermão do Monte, Mateus, eu vou finalizar a palavra. Mateus capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados. O que quer dizer bem-aventurado, gente? Não ouvi nada. Quem quer dizer bem-aventurado? Felizes. Felizes são. Então, presta atenção. Pelo olhar bíblico, felizes são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Só aqui a gente está dando pulo de alegria. A gente tem que gritar tanto, até fazer os vizinhos virem aqui e dizer: tá, e aí, vocês estão malucos? Você está ouvindo essa palavra, sim ou não? Então, felizes são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. O que vocês vão fazer? Vão entrar para dentro do quarto, vão chorar na cama, vão chorar no sofá, não vão mais se relacionar com ninguém? Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia diz: regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Aleluia! Ah, pastor, mas quem está me perseguindo é alguém da minha família. Ore, abençoe, perdoe. É isso que você vai fazer. Sabe por quê? Pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Diga: meu Deus, para mim chega. Diga: Deus, para mim chega. Nunca mais vou assumir uma postura de dodói. Agora comigo o negócio é assim, em Cristo eu sou mais que vencedor. Em Cristo eu sou mais do que vencedor. Isso é queimar diante de Deus. Isso é queimar. Isso é queimar. Você vai decorar isso, meu irmão, essa semana. Você vai decorar isso. Mateus capítulo 5, versículos. Vamos pegar já do 10, que na minha Bíblia está marcado do 11, mas pega do 10. 10, 11, 12. Ai, pastor, 3 versículos. Sim, meu irmão. Porque você vai fazer igual o salmista fazia. Ele dizia para ele mesmo: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. O salmista repetia para ele mesmo. Igual um maluco mesmo. Sabe por quê? Porque ele não queria ficar maluco. Como assim, pastor? Porque loucos são aqueles que não creem. Agora nós, os que cremos, nós vemos o poder de Deus em ação na nossa vida. Você está comigo? Diga amém. Levante as suas mãos, nós vamos adorar. E nessa hora o Espírito Santo vai começar a trazer sobre nós esta mesma paz, esta mesma unção, esse mesmo Espírito. Queridos, o nosso Deus é o Deus verdadeiro, e o Deus verdadeiro, Ele responde por fogo. Talvez você tenha muitas causas para lutar e para vencer na sua vida. Creia, Deus vai responder por fogo.